Graça e a paz, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor. Terminamos semana passada os profetas maiores e hoje vamos entrar na seção do livro dos profetas menores. Lembrando aos irmãos que eles são considerados menores não pela sua estatura ou por serem inferior, mas por profetizarem por menor tempo, por ter uma escrita bem menor que os demais. Então, o primeiro livro do profetas menores é o livro de Oséias, né? A gente vai de Oséias até Malaquias. E são livros que têm uma grande importância, né, para o povo de Deus, principalmente para os daquela época, mas também tem uma grande aplicação para as nossas vidas hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe nesses estudos, né, dos profetas menores. O nome Oséias significa salvação ou libertação. Ele era filho de Beeri, foi escolhido por Deus para levar uma mensagem através do seu casamento com Gomer. Por isso, para mostrar ao povo a dor da traição, né, qual o povo tinha, ilustrar a infidelidade do povo em relação à sua fidelidade a Deus. O livro de Oséias é uma grande exortação ao arrependimento, dirigida às 10 tribos durante os 50 ou 60 anos antes do cativeiro. Seu cálice de iniquidade enchia-se rapidamente, os reis e sacerdotes eram assassinos e libertinos. Os sacerdotes idólatras desviavam o povo do culto a Deus. Em dificuldades, o governo se voltava ao Egito ou à Assíria pedindo ajuda. Em muitos casos, o povo imitava a vida moral dos cananeus. Viviam numa segurança descuidada, interrompida somente em tempos de perigo por um arrependimento fingido. Então esse era o contexto daquela época, né? A infidelidade do povo. Os sacerdotes desviavam os fiéis do caminho de Deus, né? Levando eles à adoração a outros deuses, a prestar cultos a Baal e outros fortes ídolos que eram levantados. Os reis também traíam a Deus, né, dando confiança, abandonando a sua confiança em Deus e buscando outras nações para se aliar, né, ou seja, depositando a sua confiança em outras nações e não no próprio Deus. Esse era o contexto da época. Deus e sua palavra, sobretudo, eram esquecidos. Então eles se arrependiam de forma momentânea, mas não de todo o coração, era um arrependimento fingido. E logo eles se esqueciam de Deus quando tudo ia bem. Por isso ele diz, Deus e sua palavra sobretudo eram esquecidos. Logo que Deus os socorria na sua angústia, nas suas dificuldades, eles tinham aquele momento de arrependimento fingido e quando tudo ia bem, logo eles esqueciam dos caminhos do Senhor e voltavam às suas práticas pecaminosa novamente. Esses pecados da nação, no seu estado de separação de Deus, são resumidos pelo profeta como o pecado de adultério espiritual, ilustrado pela própria experiência do profeta ao se casar com uma mulher impura que o abandonou por outro amante. Então ele ilustra, acho que a ênfase aqui no livro de Oséias, né, mas essa ilustração da infidelidade do povo, né, de Israel com Deus, e ele usa a mulher de Oséias para ilustrar isso, né, para mostrar o quanto eles eram infiéis ao Senhor. O pecado de Israel é mais grave que o das nações vizinhas. Os pecados dessas nações são ofensas cometidas por aqueles que não tinham relação com Deus. O pecado de Israel é de infidelidade a seu esposo, Deus,
que a libertou do Egito, cuidou dela e com quem fez votos sagrados de obediência e fidelidade no Monte Sinai. Então, por que o pecado de Israel é mais grave do que o das outras nações? Outras nações, elas não tinham compromisso com Deus, mas Israel, eles haviam feito uma aliança com Deus. Deus havia feito uma aliança com eles e eles um voto de fidelidade a Deus, como ilustra o casamento, que o esposo e a esposa trocam votos de fidelidade. E dessa forma, o pecado de Israel, Israel se torna culpado pelo seu pecado, porque ele abandonou, ele não cumpriu com os seus votos de fidelidade. Mas em lugar de manter a esposa adúltera como prescrevia a lei, Deus manifesta por ela um amor que vai além do humano. Ele escolhe novamente o tema de Oséias é o seguinte: Israel, a esposa infiel, abandona seu esposo compassivo que o acolheu novamente. Esse seria o tema, né? Israel abandona seu esposo que depois acolhe novamente, né? Deus sempre sendo compassivo, ele nos acolhe. Os acontecimentos históricos a que se refere o livro de Oséias cobrem um período de mais ou menos 60 anos, desde 785 a.C. até o tempo do cativeiro das 10 tribos. Então esse é a esfera de ação, né? O período qual Oséias escreveu o livro. O autor aqui ele usa 3 tópicos, como geralmente ele costuma fazer, né? E ele dividiu da seguinte maneira: a separação. Ele usa Israel, a esposa infiel a Deus, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Nós podemos ver aí a história do casamento de Oséias. Condenação: Israel, a nação pecaminosa, que vai do capítulo 4 ao capítulo 13 até o verso 8. Então, nesses capítulos nós vamos ver a condenação. Israel é a nação pecaminosa, né? Então literalmente ali ele vai dar só sentença, né, aos israelitas. Reconciliação vai do capítulo 13 do verso 9 até o capítulo 14 verso 9. Israel, a nação restaurada. Então esse é os pontos a qual o autor do livro que nós estamos usando aqui, lembrando, para nós entendermos o livro de Oséias. O primeiro ponto é esse: a separação. Israel, a esposa infiel, que repetido vai do capítulo 1 ao capítulo 3. O casamento de Oséias com uma mulher impura, capítulo 1. Muitas vezes Deus falou ao seu povo por meio de sinais e ações simbólicas. Esses sinais serviam de ilustrações vigorosas para a mensagem do profeta e para despertar a atenção do povo em tempos em que se recusava a prestar atenção à palavra falada. Então, Deus ele sempre usa esses símbolos, né, esses sinais e ações simbólicas para falar ao povo, para ilustrar o povo de uma forma que eles venham compreender o quanto eles estão e quanto Deus o ama, né? Quanto Deus tem cuidado deles. Uma dessas são várias, eu escolhi aqui podemos ver ali Jeremias capítulo 18, ele vai falar lá do barro na mão do oleiro, né? E Deus usa essa ilustração para dizer: por acaso não pode eu fazer assim como o barro se quebrou na mão do oleiro e ele fez novamente um novo vaso? Não posso eu fazer isso com a casa de Israel? Então Deus usa o vaso ali para ilustrar o que estava acontecendo, que Israel estava na mão do Senhor, né? E o Senhor poderia fazer dele um vaso novo. E logo em seguida, no capítulo 19 de Jeremias, ele usa a botija também, né? Que ele diz que ele, assim como aquela botija
vou resumir aqui, no capítulo 18 ele dá a ilustração do barro mole, né, que o oleiro está moldando ali, e o vaso se quebra e aí o barro está mole e ele molda outro barro. Já no capítulo 19 ele usa uma botija, um vaso que já está seco, e ele diz que aquele vaso quebrado ele não pode ser restaurado, e ele usa essa ilustração para dizer que Israel não poderia mais ser restaurado, né, devido à sua infidelidade, seus pecados. Então há essas e várias outras ilustrações que Deus usa, e o casamento de Oséias também é uma dessas formas de ilustrar o sentimento de Deus, o que está acontecendo ali, para que o povo venha compreender a história. É ordenado a Oséias que se case com uma mulher impura como um sinal para o povo de que ele, como esposo, como esposa de Deus, fora infiel a seus votos de fidelidade. Essa união deve ter escandalizado o povo, como foi a intenção, para que eles, na investigação desse casamento, descobrissem que eram tais qual a esposa infiel de Oséias. Então, você imagine naquela época, né, um casamento de um profeta casando-se com uma prostituta, né, uma mulher da vida. E isso eu acredito que gerou muitos rumores. E a intenção era essa mesmo, que eles viessem a ficar escandalizados e investigar a vida, né, como seria esse casamento. E através desse casamento eles viessem enxergar, assim como era aquele casamento, assim era a vida deles para com Deus. Essa era a verdadeira intenção. Além disso, o motivo do profeta casar-se com a mulher era puro e elevado. Ele dar-lhe-ia seu nome e sua proteção, e elevá-la-ia da sua vida interior de degradação moral ao mesmo nível elevado em que ele vivia. Mas por que fez isso? Não é evidente que o casamento de Oséias com essa mulher impura ilustra o casamento de Deus com um povo impuro? Israel teve algo mais que o recomendasse ao amor e cuidado de Deus, quando ele o formou para si, do que teve essa mulher quando Oséias se casou com ela. Então, esse era o estado de Israel, né? Ou seja, o nosso estado, né? Deus, ele nos resgata, ele resgatou Israel do pecado, né? Libertou do cativeiro e colocou ali a seu nível, né? Como sendo um casamento, uma só carne. Nós somos um com Deus agora, né? E assim Deus, ele faz conosco, ele nos liberta do pecado e nos regenera, ele nos justifica, e agora nós somos purificados, nós estamos ali a nível, digamos assim, com Deus, somos um com Ele, né? Então, essa era a intenção de Deus ao ilustrar o casamento de Oséias. Os filhos nascidos dessa união receberam nomes simbólicos do juízo de Deus sobre a nação. Então, o filho de Oséias, a sua mulher Gomer, ilustra, são nomes simbólicos, né, sobre o juízo de Deus sobre a nação. Primeiro o filho é Jezreel, ou seja, Deus espalhará, o significado de Jezreel, um sinal de condenação tanto da casa de Jeú como da nação de Israel. Jezreel era a cidade real de Acabe e seus antepassados. Nesse lugar, Jeú praticou as suas maiores crueldades e os assírios derrotaram os exércitos de Israel. Segunda é a desfavorecida, sinal da retirada da misericórdia de Deus do seu povo. E o outro filho é não meu povo, sinal de que Deus já não o chamaria seu povo. Então esse são nomes simbólicos do juízo de Deus sobre a nação de Israel.
segundo ponto é a condenação. Israel, a nação pecaminosa. Nos 3 primeiros capítulos, Deus falou da infidelidade de Israel com ele por meio do sinal do casamento de Oséias. Nos capítulos que vai de 4 a 13, fala em linguagem clara a nação mencionando os diferentes pecados que resultaram na apostasia de Israel. Esta seção consiste em muitos discursos de difícil análise. Podemos resumir o tema desta seção da seguinte maneira: o pecado, a culpa de Israel e a exortação de Deus para que Israel se arrependa. Então, resumindo esses capítulos que vai de 4 ao 13, né, ele resume dessa forma: o pecado, a culpa de Israel e a exortação de Deus para que Israel se arrependa. E a terceira seção, o terceiro ponto, né, é a reconciliação. Israel, a nação restaurada. Embora Israel se tenha destruído por meio do pecado e morrido como nação, Deus trará a ressurreição nacional. Você pode ver isso no capítulo 13, do versículo 9 ao 16. E também ele tem nós podemos comparar também com Ezequiel capítulo 37. Como alguém que ensina uma criança a orar, Deus dá a Israel as palavras exatas que deve usar ao voltar-se para ele. Assim que a gente pode ver isso no capítulo, vou ler rapidinho, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Deus dá a seguinte instrução: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom. Em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará. Não iremos montados com cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Então aqui o Senhor está dando a instrução de como eles devem se arrepender, de como eles devem orar ao Senhor, de como eles devem falar com Deus pedindo arrependimento. Nós notamos aqui que Deus ele é tão misericordioso, tão compassivo, que ele ainda dá instrução, né, de como Israel deveria orar, de como eles deveriam se arrepender e se voltar para Deus. Assim que Israel estiver preparado com palavras de arrependimento, Deus estará pronto com palavras de bênção e restauração. Vamos ler aqui no capítulo 14, do versículo 4 ao 19. Ele diz: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como o Líbano. Os que assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados com cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como os ciprestes verdes. De mim procede o teu triunfo. Então Deus aqui, ele além de ensinar o povo a orar, como se voltar para ele, como se arrepender, ele está dizendo aqui o que ele fará, né? Ele está pronunciando palavras de bênção, de esperança ao povo de Israel. Portanto, esse é o resumo do livro de Oséias ao povo de Deus, né? As suas profecias, as suas ilustrações.
Uma conclusão que nós tiramos desse livro é que nada pode anular o amor de Deus por seu povo. Então, nada do que nós viemos fazer pode anular o amor de Deus. Deus, apesar da nossa infidelidade, Deus ele continua nos amando da mesma forma. Como um casamento, Deus está profundamente envolvido na vida do seu povo, afligido por sua rebeldia e infidelidade. Deus exige amor e lealdade dos seus. Muitas vezes o povo de Deus do passado e do presente falhou e tem falhado na demonstração de um amor sincero para com Ele. Mas Deus continua disposto a perdoar e a restaurar aqueles que se voltam para Ele arrependidos. Então, Deus ele está disposto sempre a nos perdoar. Tanto o povo do passado como o povo do presente, nós hoje, temos falhado com Deus. E às vezes nos distanciamos dele, nos prostituímos com outras coisas que não edificam, que não são de Deus. Mas Deus ele está sempre nos dando a oportunidade para nos arrepender. E isso ele expressa o seu amor para conosco. Ao comprar a liberdade de Gomer, Oséias aponta para o futuro, para o amor de Deus expresso de maneira perfeita em Cristo, que compra a liberdade de sua noiva, a igreja, com a própria vida. Então Deus, com esse casamento, ele aponta para o futuro também, assim como ele enviou Cristo para morrer pelos nossos pecados, nos dá liberdade, assim como ele deu liberdade àquela mulher que poderia, por lei, ele poderia condenar ela à morte, que ela era merecedora. Assim também nós éramos merecedores da morte, da ira de Deus, mas Deus pelo seu muito amor, pela sua misericórdia, ele deu o seu Filho para nos resgatar do pecado e assim nos dá uma nova esperança, uma nova vida. Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Oremos. Deus santo e bendito, Deus querido, nós oramos a Ti, Pai, pedindo a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, se nós temos sido infiéis a Ti, se as nossas orações, se o nosso falar às vezes é apenas para cumprir, ó Deus, um rito, um momento de devoção a Ti, mas quando muitas vezes os nossos corações estão longe do Senhor, Pai. Muitas vezes nós somos infiéis a Ti, ó Pai. Nós pecamos e temos nos distanciado de Ti. Por isso nós pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e com o nosso coração, de forma sincera, ó Deus, venha orar a Ti, venha ter o prazer de estar em Tua presença, venha ter o prazer, ó Deus, de falar contigo e saber que o Senhor nos ouve e quer nos resgatar, Pai. Por isso nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom e grande é o Teu amor, a Tua misericórdia para conosco. Nos abençoa, ó Deus, em todas as áreas de nossa vida, principalmente na compreensão da Tua palavra, para que nós não venhamos ser enganados, Deus. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos.